Flamengo não é a primeira vez que faz isso. Aliás, no segundo turno, isso foi uma tônica, né, do Flamengo jogar com o time B, e o time B vinha conseguindo resultados expressivos e que, inclusive, botavam o Flamengo em pé de competição para tentar buscar o Palmeiras. Fato que, obviamente, né, houve oscilação e aí a competição, o Palmeiras oscilou muito pouco, né, continua ganhando, no máximo empata e conseguiu abrir margem para poder ser campeão. Eu já há muito tempo falo sobre isso. Mas com relação a essas metas orçamentárias que você levantou, você viu a postura do Flamengo, como, por exemplo, do time de ontem, né, um time B, realmente interessado em ser pelo menos vice-campeão? Como é que você está vendo? Claro que a gente tem uma decisão na próxima quarta-feira e que isso, claro, né, vai ter importância. Mas você vê isso nesse segundo turno, principalmente nessa reta final? Como é que você vê a postura do Flamengo? E, claro, pode comentar também sobre esse time B. A gente está aqui para falar um pouco sobre o jogo de ontem também. Tá bom. Perrota, eu não vejo um objetivo tão claro assim do Flamengo, mas eu acho que esse campeonato brasileiro também não é de todo, não se torna uma competição inútil, porque muito do que está acontecendo agora a gente pode projetar para o ano de 2023. Por exemplo, a começar pelo Varela. O Varela é um jogador que teve poucas oportunidades, mas eu acredito que durante o Brasileiro, em que o Rodinei não vai jogar, ele possa ter mais minutos em detrimento, por exemplo, do Mateuzinho. E aí, a partir daí, a gente pode projetar um ano que vem. Ainda que o Flamengo não tenha objetivos esportivos tão relevantes no Campeonato Brasileiro, alguns daqueles jogadores têm objetivos esportivos individuais que vão impactar muito no que vai acontecer no ano que vem do Flamengo. Por exemplo, assistir o jogo de ontem confirmar todo o potencial do Matheus França. Como um garoto, ele vai oscilar, ele vai entrar bem nos jogos, mal em outros, mas ontem ele deu mostras de que ele pode ser um jogador a ser utilizado pelo Flamengo no ano que vem. Vem sendo um jogador muito polivalente, entrou já jogando pelo lado direito, ontem entrou mais centralizado, entrou como um centroavante, mas vindo muito para buscar o jogo, um centroavante muito móvel. Então, eu acho que se a gente pudesse falar em grandes objetivos do Flamengo nesse momento, eu acho que os objetivos são esses: conhecer melhor o seu elenco e saber o que esse elenco pode projetar para o ano que vem. Algumas certezas nós já temos. Fabrício Bruno, por exemplo, é uma certeza. É um zagueiro que a gente pode contar com ele o ano que vem. Eu acho que o planejamento do Flamengo é renovar com o Davi Luiz. Mas caso não renove, ou ainda que caso queira zagueiros para compor o elenco, todo mundo já sabe, a gente tem um cara aqui que dá conta do recado, não precisamos pensar em outro. Então, eu acho que dessa forma, a gente vai vendo alguns jogadores oscilando. Aquele, na minha opinião, era um jogo importante para o Vidal. O Vidal precisa se consolidar como um jogador que pode entrar e pode ser um grande volante, pode distribuir bem o jogo. Ontem eu achei que faltou personalidade para ele. Ontem eu achei que faltou ele entender qual era a importância para ele em relação ao que vai acontecer daqui para frente no Flamengo. Achei que ele tinha jogado bem contra o Bragantino, foi até uma divergência minha com o Alan aqui na live, eu achando que ele tinha ido muito bem, tinha sido muito importante na organização do jogo, achando alguns passes verticais. O Alan achou que ele foi mal, mas ontem acho que foi quase uma unanimidade que o Vidal jogou muito abaixo. Até naquilo que ele faz melhor, que é ter essa visão de jogo, ter essa distribuição. Eu senti o Vidal um pouco omisso, e eu acho que ele precisa mais do que isso para poder se consolidar como um cara, por exemplo, que está disputando posição com o João Gomes. Eu acho que uma partida como a do Vidal ontem coloca ele um pouco mais abaixo. Acho que chamou atenção também a questão do Diego no final, né? Acho que ficou muito claro que o Diego hoje é o reserva do reserva. Eu acho que ele só entrou porque o Pulgar não jogou. Eu acho que seria mais lógico um time com Pulgar, Vidal e Vitor Hugo. É um jogador que já não consegue fisicamente fazer aquilo que ele deseja fazer, e eu acho que ele não está conseguindo se reinventar. Ele tem muito isso de querer proteger a bola, mas ele está perdendo todos os duelos físicos. Ele é meio que o João Gomes ao contrário. O João Gomes, sempre que ele consegue ir para a disputa, ele ganha. O Diego perde, cai, opta por pedir a falta. Eu acho que foi bem triste o lance do
do Diego ontem. Então, eu quis falar de um modo geral dos jogadores aqui, depois, se o Perrota quiser, a gente pode tratar melhor de um ou de outro, mas o que eu quis sintetizar aqui? Ainda que o brasileiro não seja prioridade para o Flamengo, os jogadores que estão jogando o brasileiro precisam entender a importância em relação à colocação na tabela e em relação a como o Flamengo vai projetar eles mesmos no futuro. Por exemplo, o Varela. O Varela tem que deixar marcado em cada vez que ele entrar que ele é o cara para o ano de 2023. Por exemplo, ele tem que aproveitar essas oportunidades. O Ayrton Lucas, o contrato dele acaba agora. O Ayrton Lucas tem pouco tempo de contrato. O Flamengo tinha uma obrigação de compra, mas como o Ayrton Lucas jogou poucos jogos, o Flamengo não vai ser obrigado a pagar, né? Não vai obrigado a fazer essa compra, mas vai ter que fazer uma proposta para ter o lateral em definitivo, caso queira. Então é outro jogador que tem que se provar. Então, para mim, esse brasileiro vai ser muito isso também. Com os títulos assegurados, se Deus quiser, cada jogador se consolidar individualmente para que o Flamengo possa montar um elenco mais forte no ano que vem, Perrota. Muito bem. Rodrigo, antes de comentar, só para terminar aqui, mas Rafa, vamos lá. O Flamengo, para ser vice-campeão, você acha que essa reta final... E, aliás, hoje eu vi a partida do São Paulo e Botafogo, vi Fluminense e América, e ontem eu vi Corinthians e Atlético Paranaense. Assim, o Corinthians estava com um time mais desarrumado, né? Fez mais ou menos a mesma tática que o Flamengo até. Mas eu vi que, assim, uma das coisas que me chamou a atenção é que nessa rodada, principalmente, acho que os times oscilaram bastante, tá? Tô curioso para ver, de repente, amanhã o Atlético Goianiense contra o Palmeiras. Nessa reta final, você vê o Flamengo usando esse time B ainda, né? Até porque, principalmente em outubro, né? Agora em outubro, a gente tem as finais ainda para jogar. E essa reta final do Brasileirão, você acha que a gente vai jogar com o time B e esse time consegue chegar no vice-campeonato, que você falou antes na tua introdução? Cara, ótima pergunta. Eu tenho essa dúvida. E aí eu vou até voltar a pergunta para você depois. Suponha que dê tudo certo para o Flamengo e a gente faça essa mesma live aqui no começo do mês que vem, comemorando uma Libertadores e uma Copa do Brasil. Beleza? O que é mais lógico? Antecipar férias aos jogadores e, consequentemente, antecipar a pré-temporada, ou disputar um brasileiro em que nós não temos chances de ganhar? Depende. Assim, aí você está falando o seguinte: vamos botar de chegar em vice-campeão. A meta é chegar em vice. É isso? A meta é chegar em vice. Esse é o Campeonato Brasileiro do Flamengo. Sim. Né? Ao fim do dia, no dia 30 de outubro, né? Estamos comemorando, quem sabe, se Deus quiser, a Libertadores 2022. Dar férias ou usar... Eu acho que o Flamengo vai poder usar alguns vão pegar férias. Eu acho que alguns jogadores vão pegar férias. Por exemplo, eu acho que o Gabigol, até a gente vai falar daqui a pouco sobre a entrevista, tem até um ponto dessa entrevista que fala sobre isso. Acho que alguns jogadores vão sair de férias. Mas eu acho que vai manter uma grande parte aí para tentar chegar numa reta final e chegar nesse vice. Acho que é isso. O time principal não vai jogar. Respondendo, não vai ser o time principal na reta final. Não vai ser. Não vai ser o time que, se Deus quiser, vai ser campeão. Não vai ser esse time que vai a campo na reta final do Brasileirão, na minha opinião.